Oi, pessoal, bom dia para vocês. 7 horas e mais um minutinho. Estamos começando aqui mais uma edição do seu Desperta ICL. Hoje, que é dia 14 de março de 2025. Espero que você tenha uma ótima sexta-feira. E o noticiário está bastante quente, viu? Olha, enquanto a gente dormia aí, a fabriquinha de notícias não parava. E nós temos hoje uma série de fatos aí, não só no Brasil, mas ao redor do mundo também, mas principalmente aqui no Brasil. A coisa está bastante quente. Sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre a decisão que o Supremo Tribunal Federal já formou a maioria, mudando o quociente eleitoral, que vai fazer com que 7 parlamentares percam o mandato e 7 suplentes que estão aí aguardando possam assumir essas vagas, já que a decisão do Supremo referendou a aplicação de uma lei que deveria, a partir de 2024, para as eleições de 2022. Então, tem gente que já está chegando aí praticamente, já passou da metade do mandato, caminhando para o fim, vai perder o mandato e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Toda aquela confusão que aconteceu a partir da fala do Lula, né, dizendo que tinha designado uma mulher bonita para aproximar mais o Congresso do governo federal, aquilo tudo acabou revertendo em uma situação muito ruim para o deputado Gustavo Gayer, que, enfim, não tem papas na língua e provavelmente vai pagar caro, né, pela sua diarreia verbal, chamando a Gleisi de garota de programa. Isso ontem acabou gerando um fato político muito importante, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi citado, né, nesse print infeliz desse deputado goiano, junto com a Gleisi Hoffmann, como se fosse parte de um trisal. Então isso agora vai dar confusão, porque o Alcolumbre pediu a cassação do mandato do Gustavo Gayer, que aliás, esse Gustavo Gayer é um sujeito que está precisando começar a pagar pela incontinência verbal dele, sabe? Ele tem sido extremamente grosseiro, indelicado e tem uma vida torta registrada lá para trás que é muito complicada, né? Enquanto agride todo mundo, fica aí sentado em cima do seu passado de assassino, porque esse sujeito dirigindo bêbado atropelou e matou uma pessoa, né? Foi envolvido em outro acidente de trânsito também por estar bêbado, já foi autuado por porte de droga, enfim, é uma vida torta completa que está aí fazendo terror na política brasileira, porque a pessoa que não se importa com a própria reputação não há de se importar com a reputação de mais ninguém. Só que dessa vez a brincadeira custou muito caro para ele. O Senado, o Davi Alcolumbre e o governo federal, né, uma parceria aí do Congresso Nacional com o Palácio do Planalto, aprovaram uma lei que traz de volta aquilo que o Supremo tem se esforçado por eliminar da cultura política brasileira, que é a emenda parlamentar secreta, que não identifica o autor da proposta. E hoje nós vamos tentar responder aqui no Desperta por que esses deputados e esses senadores querem tanto ficar longe do processo de formalização do nome daquele que, na verdade, envia o dinheiro para as prefeituras. A resposta que a Elo Vilela está trazendo para a gente é óbvia. Porque tem sacanagem por trás dessa história toda, né? Que mais? Olha, temos o aceite da Rússia para o início do processo de pacificação da Ucrânia, mas é um aceite marcha lenta. Digamos assim que o presidente da Rússia, o Putin, não está com muita pressa e isso está sendo objeto de análise hoje na imprensa internacional, né? E, ao mesmo tempo, nós temos aí, finalmente, uma data para que Bolsonaro, que é o chefe dessa quadrilha que tentou golpear as instituições brasileiras, seja transformado formalmente em réu e passe a responder ao Supremo Tribunal Federal. Vai ser no dia 25 e a partir daí ele começa o julgamento. Se vai terminar esse ano ou não e quando vai terminar é uma questão que ainda está aí com um grande ponto de interrogação. Não sabemos exatamente quanto tempo vai durar. Os advogados já mostraram que estão super empenhados em procrastinar, né, em fazer chicanas para tentar empurrar o assunto para 2026, que é ano eleitoral, o que faria, em tese, com que o Supremo levasse o assunto para depois, porque a intenção da Suprema Corte é muito clara, tem ficado explícita aí ao longo dos últimos anos. Já existe uma tradição, que é a de não provocar fatos políticos que possam interferir no resultado de uma eleição. E nós vamos ter, no finalzinho de 2026, mais uma eleição. Será que vai dar tempo? A gente espera que sim, né? Enquanto isso, lá fora, o Eduardo Bolsonaro continua conspirando. Ontem fez uma live, mandou todo mundo baixar uma VPN para burlar a decisão do Congresso de tirar do ar uma das centrais de disseminação da comunicação desses novos fascistas e
fez lá, falou um monte de bobagem, nós vamos tratar disso aqui no programa de hoje também, tá bom? Bom, gente, essas são as informações para que você se sintonize, né, para que possa começar seu dia. E agora, enquanto você toma o seu café e se prepara para sair de casa, eu vou dizer para você como é que vai estar a situação da meteorologia hoje, né? Olha, não é fácil não, hein, porque tem chuva no Brasil inteiro. Vou mostrar para vocês aqui o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Cadê? Tá aqui, ó. Mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Está mostrando para a gente um aguaceiro no Brasil inteiro. Deixa eu voltar ele aqui, olha, está aqui. Bota para mim, Alex. Alex, bom dia. Tudo bom, Alex? Bom dia, Panuso. Bom dia, chat. Sextou. Sextou, né, Alex? Finalmente. Sim. Antes de falar da meteorologia, Alex, como é que foi o jogo de ontem do Bahia? O Bahia ganhou de 1-0, o gol do Jean Lucas no cruzamento e uma cabeçada incrível e se classificou para a fase de grupos depois de 36 anos. E lembrando, o Esquadrão de Aço é o primeiro time brasileiro a representar o Brasil na Libertadores em 1960, então é uma felicidade para os nossos torcedores do Esquadrão de Aço. E você estava torcendo pelo Bahia ontem, né? Ontem eu estava por conta do Uzeda e por conta de que fazia muito tempo que eles não estavam e é um marco para a história do clube também. O Uzeda é o nosso roteirista aqui no ICL, quer dizer que é uma torcida solidária essa do nosso querido Alex aqui, sim, viu? E também é torcida irmã do Palmeiras. Torcida irmã do Palmeiras, Palmeiras. Bom, vamos tocar em frente. Tá alegre o Alex, é porque é sinal de que nós vamos ter um bom programa hoje. Alex, vamos mostrar como é que tá a situação da meteorologia no Brasil? Olha aqui, ó, o INMET, né, tá botando aí pra gente a foto do satélite. Gente, vocês veem que tudo isso que tá em azul aí, até em verde, é água, tá? E muita água mesmo, né? Vocês podem ver aqui por essa escala aqui, ó. Olha, ela sobe. Imagino que seja aqui o número de milímetros, né? Deixa eu até ver aqui, precipitação acumulada em 24 horas, é o aguaceiro que caiu no Brasil, né? Então, chuva grossa já caiu e chuva grossa vai cair hoje. Nós vamos ter um dia assim, olha, como está aí no mapa, toda essa faixa aqui, mais no leste do Brasil, alaranjada, tem aqui um alerta. Isso está provocando muita preocupação, principalmente lá no estado do Acre, onde os rios estão subindo muito, né? Então tem um alerta aqui do Instituto Nacional de Meteorologia, que eu vou já mostrar para vocês aqui. Chuva entre 30 a 60 milímetros, mas é por hora, não é por dia não, tá? E mais de 100 milímetros por dia. Ventos intensos, previsão principalmente para o Acre, risco de corte de energia, queda de galho de arte e alagamentos, diz aqui o Instituto Nacional de Meteorologia para o dia de hoje, né? Nesta faixa amarela aqui, que toma todo o centro do Brasil, que vai desde o Amapá até o estado de Santa Catarina, o norte de Santa Catarina, outro alerta aqui, alerta de chuvas intensas, a mesma coisa, tá? Sem preocupação, apenas esses estados aqui, olha, que estão na cor branca, né, correspondendo ao Nordeste, no interior, mais boa parte de Minas Gerais e metade sul do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Aí tá tudo beleza. E agora nós vamos ver como é que vai ficar o dia, se tem calorão, se não tem, para que a gente possa se orientar aqui e saber que roupa que você vai. Com certeza você vai usar uma roupa bem leve, tá? Vamos ver? Começar lá pelo sul do país, olha, 26 graus de máxima em Porto Alegre, nuvens com pancadas de chuvas isoladas, em Florianópolis 25, a mesma coisa, Curitiba, muitas nuvens com chuvas isoladas, máxima de 25 graus, em São Paulo, máxima de 29, pancadas de chuva, trovoadas isoladas, quer dizer, vem mais aguaceiro por aí. No Rio de Janeiro, o calor está começando a dar trégua lá para os cariocas, né? 34 graus, são 10 graus a menos do que a temperatura registrada 2 semanas atrás. Portanto, devagarzinho, né, o outono que se aproxima vai se fazendo sentir entre os cariocas. Em Vitória, máxima de 34 graus, em Belo Horizonte, 33 graus, possibilidade de chuvas isoladas. Brasília, 30 graus, Goiânia, 31 graus, vai estar fresquinho lá para o padrão goiano de temperatura, né? Campo Grande, 30 graus, pancadas de chuva. Cuiabá, muitas nuvens, chuvas isoladas. Palmas, no Tocantins, 31 graus. E aí vamos aqui para o norte. As capitais do Nordeste, como eu falo todo dia, olha, Fortaleza com pancada de chuva, 28 graus, João Pessoa, 31, e as demais capitais todas na faixa de 30 a 31 graus. Em Belém, 30 graus, Macapá, 30 graus, Boa Vista, 33, Manaus, 32, Porto Velho, 30 e Rio Branco, 29.
mas isso aqui é por causa da chuvarada que está caindo por lá, tá bom? Então se acautele, porque vem água por aí quase que no Brasil inteiro, exceção feita para o Nordeste. Essa noite, não sei se você ficou acordado, provavelmente se você está acordado agora é porque você estava dormindo de madrugada, mas hoje foi dia daquele que é considerado o grande fenômeno astrológico de todo o ano de 2025, foi o eclipse lunar. Mas o eclipse não foi um eclipse muito total, assim, né? Porque a Lua não desapareceu completamente, ela ficou na sombra da Terra, ficou da cor vermelha, e se você viu o eclipse, você testemunhou um fenômeno raro e muito importante, embora não tenha havido aquela sombra total da escuridão quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, né? E ela entra na zona de sombra, e foi esse o espetáculo que aconteceu, foi visto por todo o Brasil. O problema é a quantidade de nuvens no céu, né? Bom, gente, vamos tocar aqui o nosso noticiário. Olha, ainda em relação aos fenômenos climáticos, nós temos hoje uma informação super relevante. Vocês sabem que a NASA, já há alguns anos, faz a análise da elevação do nível do mar por satélite, né? E é um sistema muito sensível que identifica pequenas alterações. Mas a alteração que se esperava fosse de 0,43 centímetros, 43% de 1 centímetro. Isso aqui, assim, ó, foi maior, foi de 59%. Está aí na matéria do Estadão a manchete: NASA identifica aumento inesperado do nível do mar. A taxa de elevação foi de 0,59 centímetros, portanto, acima do previsto, como eu falei. Vou ler aqui a notícia para você, saber a importância disso aqui. Devagarzinho, mas mais depressa do que se esperava, o mar vai subindo. E a gente fica pensando aqui no acumulado disso ao longo das eras, né? O que vai acontecer com o mar subindo meio centímetro por ano? A gente não pode esquecer que as eras geológicas são de milhares, às vezes até milhões de anos, né? Mas vamos para a notícia aqui. A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, anunciou nesta quinta-feira, 13, que o nível global do mar apresentou uma elevação inesperada em 2024, sobretudo por causa do aquecimento das águas dos oceanos. Segundo a análise, a taxa de elevação foi de 0,59 centímetros, pouco mais de metade de 1 centímetro, só que isso é bem acima da previsão inicial, que era de 0,43 centímetros. Abre aspas aqui para a comunicação dos técnicos da NASA. Os dados coletados em 2024 demonstram um aumento além do que previam os nossos modelos, explicou Josh Willis, pesquisador especializado em níveis oceanos do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Embora existam variações anuais naturais, a tendência geral é inequívoca. Os oceanos estão subindo e a velocidade desse processo está se acelerando progressivamente. Isso aqui confirma, né, as piores previsões dos ambientalistas, né? E o curioso é que o alerta vem de uma agência norte-americana. Hoje tem um governo negacionista, né? O incrível é que isso lá dentro do governo Trump não gera nenhuma consequência. Como se sabe, ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, está fechando, né, todos os programas ambientais, parou com os programas de ajuda e de incentivo a processos aí tocados por países estrangeiros que tem por objetivo mitigar as mudanças climáticas. Enfim, o negacionismo climático, mais uma vez, é desmentido por uma fonte do próprio governo negacionista, né? E isso a gente precisa considerar, tá? Isto posto, vamos começar com o noticiário de hoje, lembrando de uma efeméride, tá? Uma efeméride é algo que se repete a cada ano, e essa é uma efeméride triste. Hoje, se completam 7 anos do crime que matou a vereadora Marielle Franco, né? O crime emblemático que pautou durante muitos anos a política brasileira e sobre o qual foi colocado um manto de silêncio e mistério que só foi quebrado depois de uma decisão de investigar do governo federal, porque se dependesse das autoridades do Rio de Janeiro, até hoje não se sabia quem são os mandantes. Em todo caso, parece que não há mais controvérsia, está estabelecido já quem matou, por que matou, quem contratou o pistoleiro, quem era o pistoleiro, tudo isso já é do conhecimento da opinião pública brasileira, mas falta julgar agora, né? Falta meter na cadeia definitivamente os responsáveis pela contratação dos pistoleiros, que aliás estão presos, né? Isso é objeto de uma matéria que está hoje na Folha de São Paulo, relembrando esse aniversário macabro. Morte de Marielle completa 7 anos com apuração concluída, acusados presos e uma guerra de versões. Vamos ler aqui para a gente saber do que trata?
O assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes completa 7 anos nesta sexta-feira, com investigação concluída e acusados presos, só que em meio a uma guerra pública de versões. Os executores Rony Lessa e Elcio Queiroz, presos desde 2019, confessaram esse crime e eles já foram condenados. Mas os acusados de serem o mandante, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, o Chiquinho deputado, o Domingos, ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, promovem uma campanha pública para tentar demonstrar, ou para tentar desmontar a denúncia que os mantém detidos há quase um ano. A família dos 3 acusados, as famílias dos 3 acusados promovem manifestações públicas e nas redes sociais, advogando por sua inocência. Apontam lacunas na corroboração da delação de Rony Lessa, enquanto as defesas miram outro ex-suspeito do caso, o ex-vereador Cristiano Girão, atualmente preso, acusado por outro crime, do qual o ex-PM confessou também ter participado. Mas o país, apesar dessa guerra de versões, apesar do processo de julgamento não estar ainda definido, né, no caso dos mandantes, o país respira aliviado porque pelo menos esse esqueleto na parede não faz mais barulho, né? Foi completamente esclarecido esse crime. E ainda haverá muitas contestações, né? Aqui mesmo no ICL, nós temos aqui o Luiz Nassif, que acha que a prisão dos irmãos Brazão não explica ainda esse assassinato e que pode haver outros envolvidos importantes por trás desse crime. De qualquer forma, pelo menos formalmente, o assunto está bem encaminhado agora, né? Muito bem encaminhado, aliás. Bom, outro assunto que sacudiu os 2 últimos dias, né, foi a língua ferina desse deputado homicida lá do estado de Goiás, Gustavo Gayer, um dos sujeitos que tem a língua mais venenosa. Olha, o Gustavo Gayer, se morder na própria língua, morre envenenado, né? O trabalho dele é sistematicamente detratar as pessoas, depreciar as instituições e fazer propaganda desse neofascismo que a galera dele defende. Mas agora ele ultrapassou todos os limites, né? E nós vamos mostrar por quê, para você se lembrar direitinho. Essa confusão foi aberta quando o Lula fez aquela fala machista, nós já criticamos ontem aqui, dizendo que o Lula se equivocou, na verdade. Eu queria dizer que tem mulher bonita no governo, mas, enfim, não foi o que ele falou e isso deu uma enorme confusão. A direita caiu matando, como se a direita brasileira tivesse moral para falar de machismo alheio, né? Vamos combinar também. Mas, enfim, o Lula deu motivo, a direita aproveitou, só que o Gayer foi lá e abusou das suas prerrogativas, né? Supôs um homenagem a troar um trisal entre o presidente do Senado, o marido dela, o Lindbergh, e a própria Gleisi Hoffmann, uma coisa extremamente ofensiva, chamou a Gleisi de garota de programa. Vou colocar na tela para vocês o print que deu origem a tudo isso. Está aí, Alex? O print do tweet está aí. Não, essa já é a resposta da Gleisi, né? A Gleisi respondeu ontem, o que eu queria mesmo era o print da tweetada desse deputado. Não tem o print aí, tá bom, não tem problema. Nós já vimos o print aqui ontem, então vamos para a resposta dele. Bota de novo, por favor, o slide no ar. Isso aí é a Gleisi Hoffmann no Twitter repudiando, né, os ataques, e ela usa adjetivos muito fortes aqui para qualificar aquilo que merece realmente esses adjetivos. Diz ela, repudio os ataques canalhas de bolsonaristas, misóginos, machistas e de violência política. Desprezam as mulheres, não me intimidam nem me acuam. Oportunistas tentando desmerecer o presidente Lula. Gestos são mais importantes do que palavras. Não teve e não tem outro líder como o presidente Lula que mais empoderou as mulheres. Não é qualquer líder que ousa lançar a primeira mulher presidenta do país, a primeira presidenta do PT, o que mais nomeou mulheres ministras nas estatais, no BB, na Caixa Econômica Federal, no Superior Tribunal Militar e em tantos outros lugares. Que moral vocês têm? Vocês esquecem das entrevistas, dos vídeos em que Bolsonaro agrediu as mulheres, estimulando até a violência física e política, o preconceito e o machismo? Canalhas, respeitem a inteligência do povo brasileiro. Olha, quem não gostou nada dessa história de falar de trisal, de garota de programa, essa coisa toda, foi o Davi Alcolumbre, né? Davi Alcolumbre ontem assumiu uma posição aparentemente em defesa
da Glaze, mas na verdade não era bem em defesa da Glaze, era em defesa de si mesmo. E a Glaze entra no pacote porque a decisão do Alcolumbre, a comunicação do Alcolumbre foi uma comunicação grave. Eu vou até colocar no ar para vocês aqui a matéria do ICL Notícias, nosso site, icl.com.br. A manchete é essa que você está vendo aí: após ofensa à Glaze, Alcolumbre aciona Conselho de Ética contra Gayer. Então é o presidente do Senado, mencionado no Twitter, em que o Gustavo Gayer atacou de maneira covarde, né? Como ele é useiro e vezeiro em fazer. A Glaze Hoffmann também citou o Davi Alcolumbre, dizendo que ela e o Alcolumbre e o namorado dela, o maridão dela, formavam um trisal, né? Sugerindo que fosse uma relação perniciosa do ponto de vista da moral e da sexualidade. Mas vamos lá. Olha, após a ofensa, a Glaze Alcolumbre aciona Conselho de Ética contra Gayer. PT também irá ao Conselho de Ética para que Gayer tenha o mandato de deputado cassado. Aí vem a pergunta, antes de ler para vocês: será que tem Conselho de Ética funcionando na Câmara para isso? Será que a Câmara vai entender que a sacação, né, de uma das piores almas trevosas daquele Congresso Nacional é grave o suficiente para cassar o seu mandato? Vamos aguardar. O Conselho tem sido muito eficiente só para punir deputado do PSOL, né? Por enquanto é isso que eles têm feito lá. O que é que diz a notícia aqui no site do ICL? As ofensas publicadas nas redes sociais pelo deputado federal Gustavo Gayer contra a ministra Glaze Hoffmann foram encaminhadas ao Conselho de Ética da Câmara pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Alcolumbre também pedirá a responsabilização criminal. O mesmo movimento será feito pelo PT, Partido Político de Glaze. A sigla também irá ao Conselho de Ética da Câmara para que Gayer tenha o mandato de deputado cassado. Além disso, fará uma denúncia criminal na Procuradoria-Geral da República. Após o presidente Lula afirmar que nomeou uma mulher bonita para assumir a pasta e melhorar a relação com o Congresso Nacional, o parlamentar se manifestou sobre o assunto. Aí, o que é que ele falou? Olha, me veio a imagem da Glaze, Lindbergh Faria e o Davi Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo, disse o Gustavo Gayer, né? Numa postagem no X. Vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer a sua esposa? Gente, como esse cara é insidioso, não é não? Fala sério. Vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer a sua esposa para Hugo Mota e Alcolumbre como um cafetão oferece uma garota de programa? Mas é muito atrevido, não é não? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado? Perguntou este animal desse deputado, porque não tem outra palavra para qualificar, né, um sujeito que deprecia e detrata tanto, que fez a sua vida da destruição da vida alheia, que é o que ele tenta fazer o tempo todo com os adversários políticos. Assim como destruiu a vida de uma pessoa que atropelou e matou porque estava dirigindo bêbado, esse vigarista desse Gustavo Gayer, né? Um sujeito que merece todos os adjetivos, porque ele é péssima companhia. E é uma mácula mesmo para o parlamento, ainda que a média do parlamento seja muito baixa. Mas eu tenho certeza absoluta que a boçalidade desse animal, desse Gustavo Gayer, não corresponde à boçalidade média da Câmara dos Deputados, ainda que o nível seja muito baixo nos dias de hoje. Portanto, ferro nesse cara. Passou da conta o tempo todo isso, tá? Bom, vamos lá. Mais reações à fala de Gayer sobre Glaze. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Faria, que é o marido da Glaze, né, anunciou que a posição da sigla, anunciou que a sigla iria entrar na justiça contra esse deputado goiano. Ele reagiu da seguinte maneira, disse: olha, esse deputado é um canalha, assassino. Pode olhar a história dele, disse em referência a um acidente provocado pelo goiano quando dirigia bêbado. Uma pessoa morreu na ocasião. O deputado chegou a ser denunciado em 2015 pelo Ministério Público de Goiás, mas não foi condenado, tá? Aqui nessa casa, a gente tem que ter o mínimo de respeito. Nós estamos no mês das mulheres, tivemos uma agressão violenta, de baixo nível, de uma figura desqualificada como essa que a gente viu. Esse é o tipo de coisa que não dá para aceitar. É com esse tipo de gente que a gente está disputando. Infelizmente, é com esgoto, completou o líder do PT. Olha, francamente, se fosse uma pessoa um pouco menos tranquila do que o Lindbergh, talvez isso tivesse acabado muito mal, né? Talvez isso tivesse acabado muito mal, porque, afinal de contas, é uma ofensa à dignidade e à honra da Glaze como mulher, do casal, né? Da dignidade, inclusive, do Alcolumbre, que aparece citado aí de carona nessa coisa toda, mas vai
se tudo der certo, se o script for cumprido, isso vai custar muito caro ao deputado Gustavo Gayer, que provavelmente vai para o limbo da história quando perder o seu mandato, né? Enfim, temos uma situação grave lá. Vamos ver, agora acompanhar a reação da Câmara dos Deputados, porque se tem alguém que pode falar agora é a Câmara. A gente sabe que não se pode esperar muito, né, do comportamento dos deputados hoje em dia, mas vamos ver se dessa vez o Conselho de Ética trabalha em função de uma causa justa, né? Uma boa notícia para o Brasil, uma boa notícia que a gente estava esperando há muito tempo: Bolsonaro será transformado em réu formalmente no próximo dia 25, quando o Supremo Tribunal Federal julga, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga o acolhimento da denúncia feita pelo Ministério Público Federal, e a partir daí, na condição de réu, Bolsonaro passa formalmente a responder o processo. Os advogados, como eu disse lá atrás, têm se empenhado muito, não em negar a ocorrência de um golpe de Estado, mas em normalizar isso e atacam questões formais apenas, com a esperança de que anulem o julgamento sem que o mérito possa ser apreciado pelos juízes. Por enquanto, a estratégia não deu certo. Do ambiente da primeira turma, que a gente já conhece tão bem, isso provavelmente também não repercutirá, não redundará em nada em favor de Bolsonaro. Se não conseguir deixar muito claro que não teve nada a ver com o golpe, coisa que de cá entre nós, né, é praticamente impossível, dada a robustez das provas que foram juntadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público a esse processo, né? Eu vou mostrar para vocês agora como é que vai ficar, a situação dos denunciados, porque, por enquanto, nem todos os que foram denunciados pelo Ministério Público Federal tiveram ainda a sua denúncia decidida. Nessa primeira deliberação, são 7 nomes por enquanto. Vou pedir para o Alex colocar para mim o VT da Arte Núcleo Golpe, que está aí, Alex. Por favor, coloca para mim que nós vamos saber quem são os denunciados desse que é chamado de grupo crucial do golpe pela Procuradoria-Geral da República. No centro disso tudo, quem? Ele, o homem que estava lá na presidência conspirando para não sair, Jair Messias Bolsonaro, né? Ao redor dele, Paulo Sérgio Nogueira, general golpista, que tem negado, que tem aderido ao golpe, o Braga Neto, que foi o operador desse esquema todo, que era, na verdade, o sujeito que estava coordenando a execução do golpe, inclusive provendo meios para o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. O Mauro Cid, que era o faz-tudo, que era o operário dessa obra chamada golpe de Estado, né? Assessorando Bolsonaro e assumindo por ele os riscos de uma exposição que o Bolsonaro, malandro que sabia que não podia ter, né? O general Augusto Heleno, que era outro, segundo a Procuradoria-Geral da República, era outro grande conspirador, autor da frase "o ladrão não sobe a rampa". O Anderson Torres, que foi ministro do Bolsonaro, ministro da Justiça, depois secretário de Segurança do Distrito Federal, o homem que saiu de férias dias depois de ter assumido e deixou lá o Distrito Federal sem nenhum plano de contingência para o caso de haver um fenômeno como que aconteceu no dia 8 de janeiro. E a gente viu no que deu, né? Nós temos também o almirante Garnier nesse primeiro núcleo, ele que era o chefe da Força da Marinha e aderiu prontamente ao golpe, e o Alexandre Ramagem, que foi o coordenador da BIM Paralela. Esse primeiro núcleo de denunciados, com certeza terá todas as denúncias aceitas, isso é tranquilo. Essa é a primeira turma, né, de bandidos golpistas que vai cair, né, na malha da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. No centro disso tudo, como eu falei, Jair Messias Bolsonaro é o 8º, eu falei 7, mas é 7 fora o Bolsonaro, que era o grande chefe desse esquema todo, com provas muito, muito sólidas, né, da arte de conspirar. E houve reações. Enquanto isso, os bolsonaristas sabem que não vão vencer esse jogo no tabuleiro da justiça, eles nem contam com isso mais. Então, o que está acontecendo? Eles estão tentando fazer uma conspiração fora do Brasil, como vocês têm visto aí nos últimos dias, e o grande ativista dessa conspiração é o deputado Eduardo Bolsonaro, o famoso Bananinha, né, que está lá nos Estados Unidos, aliás, parece estar morando lá. Não sei o que é, porque eu olhei no site da Câmara e não há registro de faltas desse deputado, que não para mais em solo brasileiro.
E o Bananinha está lá ativamente conspirando. Ontem ele fez uma live no Rumble, né? Aquele portal de vídeos que é uma espécie de YouTube, mas o YouTube da extrema-direita. E o Xandão mandou banir do Brasil, por quê? Porque além de não respeitar ordens judiciais exaradas por aqui, também não tem um representante legal constituído no Brasil. E ontem o Bananinha foi lá no Rumble, só que antes de ir para lá, ele, como era no Rumble, o Rumble não está passando no Brasil, ele instruiu os eleitores dele a usar um estratagema para burlar a proibição do Supremo, ou seja, ele está tentando embaraçar o cumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, é o VT Bananinha. Alex, põe para a gente, por favor, vamos ver o que disse o Eduardo Bolsonaro, o famoso Bananinha, sobre como é que se burla a decisão da Suprema Corte do país. Mostra para nós, Alex. Pessoal, o que eu vou falar aqui agora é muito, mas muito, muito importante. Você nunca me viu falando assim com você. E eu espero que você seja inteligente o suficiente para entender. Vamos lá. Na Venezuela, o Maduro, ele bloqueou a Rede X. Então quem está na Venezuela, da noite para o dia, com seu celular, ia abrir a Rede X, o antigo Twitter, e não conseguia mais ver. Mas existe uma maneira de você fazer ver a Rede X no seu celular, que é o quê? Baixar um VPN. Entra na sua loja de aplicativos, seja a Apple Store, né, a da Google, o Android, etc., qualquer coisa, entra lá e baixa agora um VPN. VPN é um aplicativo que mostra o seu celular em outro país. Então, quando o Maduro bloqueou o X na Venezuela, as pessoas pegam o celular com VPN, ele aparece que está em outro país e não na Venezuela, e assim elas têm acesso. Qualquer tipo de VPN vale. Tem versões pagas, tem versões gratuitas, pouco importa. É claro que se você pagar, você vai ter um acesso de um pouco melhor qualidade. Mas tem várias marcas por aí, tá? Betternet, Proton, enfim, são diversas. Mas baixe isso e fale para o seu amigo assim que é possível fazê-lo também. É muito, muito importante. Por quê? Vocês vão ver. Era importante coisa nenhuma, sabe? Era uma live que ele falou um monte de bobagem lá. Enfim, eles acham que vão burlar uma decisão que diz respeito a todo brasileiro aqui que está em território nacional, né? Com esse tipo de artifício. Não funciona. Só que a fala deles repercute, depois a gente é obrigado a mostrar aqui as baboseiras que publicaram, porque isso faz parte de uma articulação internacional contra o Brasil, então acaba tendo consequência, porque, ainda que em pequeno número, a notícia depois ela é amplificada pelo alcance das redes sociais e até da imprensa formal, né? A gente acaba tendo que repercutir o que esses caras falam, né? Só bobagem. Agora, é incrível como esse Bananinha anda mal acompanhado, né? Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, só gente da pior qualidade. Como é que pode, hein? Bom, vamos mudar de assunto. A gente já viu um pouquinho aqui do que aconteceu no mundo, na terra plana lá do bolsonarismo, né? No universo paralelo. E ainda mais uma coisa, gente, é incrível. Depois, se vocês tiverem um pouco de curiosidade de estômago, vão lá no Twitter desse cara para vocês verem como é que ele está lacrando aí, espalhando fake news. O mundo deles é completamente apartado da realidade da gente. Vale até a pena ver, mas com objeto de curiosidade, né? Porque, na verdade, é o seguinte, é tão inverossímil, tão descolado, né, da realidade factual, que a gente até se assusta com a capacidade dessas mentes criativas aí de criar um mundo tão diferente daquele que a gente sente na pele, né, e daquilo que as coisas indicam. Mas vamos falar agora sobre outro assunto complicado. Olha, ontem, né, o Congresso Nacional, o Senado, o Congresso Nacional, aliás, conduziu lá uma votação de um projeto que juntou a fome dos deputados e senadores com a vontade de comer do Poder Executivo. E aqui eu estou dando a notícia e já fazendo a minha crítica aqui. Ontem aprovou-se, né, um projeto que cria mais um artifício para que os parlamentares possam manter os seus nomes longe do processo de formalização das emendas parlamentares. Eles já tentaram de todos os jeitos, emendas RP9, depois inventaram emenda do relator do orçamento, depois emendas de comissão, emendas de bancada e vai por aí afora. Quando se pensou que tudo estava resolvido, que os deputados e senadores iam se comportar, aí vem a novidade, né? O projeto de lei
que o Congresso discutiu previa a criação de algo chamado emenda do líder do partido. O que é isso? O deputado combina um trambique lá com o prefeito. Aí ele tem o dinheiro, ele pode mandar, né? São 50 bilhões por ano que saem por aí distribuindo dinheiro pra caramba. O que acontece? Então, ele não quer ser associado àquele processo para ficar longe depois da apuração que certamente se seguirá. Como a gente viu ontem aqui, o Ministério Público Federal já recomendou a investigação de 361 municípios. Isso dá 7% dos municípios brasileiros, né, que não prestaram contas da aplicação das tais emendas PIX. Então, eles querem ver o seu nome apartado disso. Por quê? Porque lá na frente vai ter consequências. Eles sabem disso. Né? Só isso explica essa sanha pelo sigilo, pela falta de transparência. Mas conseguiram. E aqui, olha, tem uma matéria no Platô BR que eu vou usar para a gente entrar nesse assunto, que é essa aqui que você está vendo. Olha, tratoraço de Alcolumbre sobre emendas só foi possível com o aval do Planalto. Né? O Planalto toda vez está aqui junto com esses deputados conspirando pela falta de transparência, sabe? É impressionante isso. Já aceitou as emendas de comissão, agora aceita as tais emendas propostas por líderes de partido. Nada mais são do que emendas propostas por alguém que tira o nome da frente e aí o líder do partido vai lá e assina por ele. Ficou mais fácil ainda a malversação, a ocultação e tudo mais. Vamos voltar aqui para a matéria? Na primeira sessão deliberativa do ano, o presidente do Congresso conduziu votação do projeto que juntou Executivo e Legislativo para aprovar novas regras sobre verbas do orçamento. Matéria de quem? Da Luciana Lima, lá do Platô. O que diz a matéria? Poucos temas são tão consensuais no Congresso quanto a destinação de emendas parlamentares. Desta vez, o Palácio do Planalto também entrou em acordo para driblar as regras de transparência determinadas pelo ministro Flávio Dino, endossadas pelo Supremo Tribunal Federal por unanimidade, aqui eu vou complementar, tá? Sobre a distribuição de dinheiro do Orçamento Federal. Nesta quinta-feira, ontem, né, dia 13, dia da primeira sessão conjunta do ano, Câmara e Senado deixaram de lado os conhecidos embates entre oposição e governo, executivo e legislativo, para aprovar o único item da pauta, o projeto de resolução número 1/2025, que mantém secretos os nomes dos autores dos repasses de verbas. O entendimento se refletiu no plenário entre os... Olha só o placar. Depois vão me dizer o seguinte, olha, já vou até dar o resumo, vou dar a letra para você, tá? Só 2 partidos estão livres dessas imputações aqui, PSOL de um lado, Partido Novo de outro, tá? 2 siglas que, pelo comportamento que estão tendo aqui, merecem respeito, né? Então, qual foi o quórum? 361 votaram a favor, deputados, só 36 contra, ou seja, 33 contra. Ou seja, de cada 10 parlamentares que votaram, 9 votaram a favor, só 1 votou contra, essa excrescência aqui, né? Que mais? Dos senadores, 64 aprovaram o texto, só 3 rejeitaram. Aqui foi menor ainda, que foi 5% lá no Senado, né? A crítica a isso. Nas discussões, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ignorou as falas críticas ao acordo, todas elas feitas pelo PSOL e pelo Novo. Cadê a turma, sabe, a direita e a esquerda, que é a favor da moralidade? Acabou a moralidade pública na gestão dos recursos do contribuinte no Brasil? Agora, é praticamente uma unanimidade, 5% só dos senadores se opõem a isso, só 10% dos deputados, gente. Fala sério, olha só como a corrupção foi institucionalizada no país ao longo dos últimos anos, né? O Ulisses Guimarães tinha uma frase antológica, eu me lembro do Ulisses Guimarães do tempo da Constituinte, já era repórter lá em Brasília, ele dizia que esta gestão presente sempre será melhor do que a próxima, ou seja, as coisas tendem a piorar. Eu acho que essa impressão é uma impressão verdadeira. Acompanhei durante 20 e tantos anos, lá no Congresso, como repórter das emissoras de televisão, essa queda de qualidade do Congresso, e olha, sinceramente, hoje o nível é tão baixo, a corrupção está tão entranhada, né, no dia a dia dos parlamentares, que ela praticamente abarca todos os partidos, menos 2 deles, como eu falei, PSOL e, nesse caso, o Partido Novo, né? Momentos antes da sessão, o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, se reuniu no Palácio do Planalto com a ministra Gleisi Hoffmann, do PT, para falar sobre o assunto. Assegurou que o texto seria aprovado. Depois, o Randolfo acompanhou as discussões e a votação do alto da mesa diretora, atrás do Alcolumbre, com quem cochichou várias vezes. Encerrada a votação, o líder informou o resultado ao Planalto. Bom, eu não resisti, sabe? Eu queria entender, venho fazendo essa pergunta há muito tempo. Acho que você também, aí que está me assistindo agora, faz essa pergunta para si mesmo. Por que os caras querem manter o nome fora das emendas?
sabe? Se lá na base eleitoral eles vão lá se regozijar daquilo que... Não, isso aqui fui eu que mandei de dinheiro. Aquilo ali foi aquilo ali que é a obra da prefeitura, fui eu que mandei. Enquanto isso, o dinheiro sumindo, né? Porque não tem fiscalização, não tem rastreabilidade. Bom, liguei para a Heloísa Vilela, lá em Brasília. Falei, Heloísa, me ajuda a entender isso, porque eu preciso explicar para as pessoas, para que entendam minimamente por que essa sanha pelo sigilo. E a Heloísa fez a gentileza de mandar uma resposta para mim. Então, vamos ouvir o que a Heloísa conseguiu apurar lá sobre essa vontade terrivelmente grande, essa compulsão pelo sigilo nas emendas. Olha, Panúzio, essa foi uma das perguntas feitas com insistência pelos deputados do PSOL e a deputada do Novo, que combateram até o último minuto a adoção dessas novas regras. Não porque eles não queiram regras, mas porque essas regras continuam deixando aberta a possibilidade para que o autor da emenda continue sendo secreto, como no orçamento secreto. E aí a gente fica se perguntando, né, por quê? Por que eles não querem deixar que os nomes venham à tona? Por algum motivo deve ter, mas entre os motivos que foram mencionados na Câmara estão, por exemplo, eles não querem porque se houver algum desvio, algum problema, a polícia descobrir, eles não querem o nome vinculado a essa emenda. Acontece que eles deveriam fiscalizar a implementação do projeto que eles estão financiando, né? Por outro lado, também foi dito, porque muitos deles já fazem a transferência do recurso contando com que algo volte para o bolso deles mesmos. Então, o fato é que, se você está lidando com dinheiro público, não poderia haver a hipótese, nem ninguém defender a ideia de que o nome da pessoa que está fazendo o pedido da emenda e que vai mandar enviar o recurso para uma cidade, que esse nome fique secreto. Então, isso nada mais é do que uma reedição do orçamento secreto, que já passou pelo outro nome de emenda de comissão, e agora vai ser esse tipo de emenda que o líder do partido vai poder assumir a transferência do recurso. É brincadeira, né? Fala sério. Agradeço muito a Elo aqui por mandar pra gente essa explicação, e fica aqui a minha indignação com a cara de pau desses caras, né? Porque, gente, olha, onde vocês ouvem falar de emenda secreta, orçamento secreto, vocês podem sempre pensar na palavra roubo, tá? Roubo é o que acontece com esse dinheiro, porque nada agrada mais a um parlamentar do que falar das conquistas que ele faz com o dinheiro que o contribuinte manda para o município através dessas emendas parlamentares. Então, lá na base eleitoral eles vão se ufanar, né? Mas na hora que a Polícia Federal chega e bate na porta porque teve problema no gasto desse dinheiro, aí eles falam, não tem nada a ver com isso, foi o líder do meu partido. E o líder vai lá assinando para cobertar a corrupção do seu liderado, né? E não bastasse a voracidade com que eles atacam as verbas do orçamento do ano em curso, também tem agora uma vontade louca de gastar o dinheiro que ficou preso no ano passado, né? Quando o ministro Flávio Dino barrou lá a execução das emendas, barrou o pagamento e liberou depois as que já estavam empenhadas. Mas eu tenho aqui uma outra informação sobre verbas que foram canceladas. Essas verbas dizem respeito a quê? Obras que não passaram pelo teste de integridade moral, que tiveram problemas na licitação, na contratação da obra, enfim, que tiveram problemas na execução, qualquer obra de qualquer natureza, né? E, inclusive, que dinheiro que ficou preso lá porque o Flávio Dino segurou antes que essa cornucópia, né, de grana da política para comprar voto, que é isso que acontece, antes que eles pudessem usar isso, né? E aqui tem uma informação da Natália Portinari, do UOL, dizendo que o Congresso quer reciclar a verba. Deixa eu voltar aqui de novo para a notícia, porque não está subindo. Eu preciso que suba a página para ler aqui. O Congresso quer reciclar 4 bilhões e 600 milhões de emendas que foram canceladas no passado. Vamos ver o que é isso. Lideranças do Congresso Nacional costuram, nos bastidores, uma manobra para reaproveitar em novas obras e investimentos uma verba de restos a pagar, que é como chama tecnicamente esse dinheiro que não foi gasto, de 4 bilhões e 600 milhões de reais de orçamentos anteriores, que já havia sido cancelada. Essa revalidação, prevista em um projeto de lei, é alvo de um debate de interpretação dos corredores
corredores do Congresso entre os parlamentares e os técnicos. Os senadores e deputados ouvidos pelo UOL para essa reportagem acreditam que podem reciclar esses investimentos e transformar essas emendas num gasto novo, extra-orçamentário, como uma nova moeda de negociação política. E aqui uma explicação sobre como é que funcionam esses restos a pagar. Segundo as regras orçamentárias, o governo usa o orçamento do ano corrente para fazer empenhos. Empenho é um ato que reserva o pagamento para uma determinada finalidade, como, por exemplo, uma obra qualquer. Quando a obra avança, o dinheiro sai, então, do caixa. Os empenhos que não foram liquidados em um determinado ano vão se transformar em restos a pagar. Quer dizer, antes de pagar, vem aqui para mim, Alex, antes de pagar, o governo empenha, né? E o empenho significa, ó, vou pagar. Mas às vezes acontece algum problema, atrasa, não tem dinheiro no caixa, orçamento, tem algum embargo para o dinheiro, problemas com TCU, enfim, problemas de mil naturezas. E aí o dinheiro acaba não sendo gasto. Então eles querem pegar essa grana, transformar em dinheiro disponível para outras rubricas fora do orçamento de 2025, né? Ou seja, vamos encher a burra. Se não for possível só com 50 bilhões esse ano, a gente pega mais 4 bilhões e 600 mil de anos anteriores, dinheiro que foi gasto em obras condenadas por algum motivo ou que por algum motivo não foram pagas ainda, para transformar isso em grana nova para os deputados fazerem a sua campanha. Vou falar agora sobre a situação internacional, porque ontem aconteceu um fato, que foi a resposta da Rússia à proposta dos Estados Unidos de promover um cessar-fogo de 30 dias para que se pudesse chegar, então, a um fim definitivo da guerra da Ucrânia, né? E a gente sabe que isso tudo aconteceu depois que o Trump botou o dedo dele nessa história e começou a impor condições. Por quê? Porque os Estados Unidos têm interesses, e muitos interesses nas tais terras raras, né? Que a Ucrânia faz a mineração, que interessam principalmente para as indústrias de tecnologia aeronáutica, como, por exemplo, a indústria do Elon Musk, né? Sem essas terras raras, por exemplo, não tem as ligas que fazem motor de foguete, não tem as ligas que fazem as baterias do carro da Tesla, que, aliás, anda muito mal das pernas, hein? Não tem uma série de coisas que a indústria americana, principalmente a indústria aeroespacial e a indústria de tecnologia, precisam para poder tocar lá a sua produção, né? E o que acontece? Os Estados Unidos, de repente, conseguiram ter um sucesso relativo nessa história toda. Vocês lembram do barraco que aconteceu lá na Casa Branca, no Salão Oval, quando o Trump destratou o Zelensky, que depois disso tudo ainda adotou uma postura subalterna que me deixou bastante impressionado. Agora, Moscou falou que topa um cessar-fogo, mas com calma. Nada de muita pressa, afinal de contas, acabar uma guerra é um processo muito complicado. E isso é assunto de hoje, de uma matéria do New York Times que eu vou mostrar para vocês. Olha, sem pressa para o cessar-fogo, Putin exige inúmeras concessões ucranianas. Os comentários do líder russo sugeriram que ele queria prolongar as negociações ou então tornar uma trégua impossível, diz o jornalão americano. O líder da Ucrânia chamou a resposta a um plano de cessar-fogo de manipulativa ou manipuladora, que é a palavra que o tradutor automático usou, né? O presidente Vladimir Putin não descartou na quinta-feira uma proposta dos Estados Unidos da Ucrânia para um cessar-fogo de um mês, mas estabeleceu inúmeras condições que provavelmente atrasariam qualquer trégua ou poderiam torná-la impossível de ser alcançada. Os comentários de Putin durante uma entrevista coletiva destacaram o equilíbrio que ele estava tentando atingir, exalando confiança na posição da Rússia no campo de batalha, enquanto buscava continuar as negociações com os Estados Unidos e evitar criar problemas lá com o presidente Trump. É curiosa essa posição, né? Porque até outro dia, né, até o último dia, de 19 de janeiro deste ano, um dia antes da posse do Trump, os Estados Unidos eram inimigos da Rússia, falava-se abertamente em guerra nuclear, e agora os dois estados, com a mudança da política norte-americana, viraram grandes aliados, né? E ontem, nessa manifestação, o Trump citou lá o Brasil em posição destacada. O Trump não, Putin citou o Brasil numa posição destacada. Ele agradeceu especialmente aos Estados Unidos pelos esforços para o fim da guerra, mas também enalteceu o papel dos países do BRICS, né? Entre eles o Brasil e a Índia especialmente. Então o Brasil foi citado lá numa condição muito boa, numa condição muito importante, né? Embora, né, pelas mãos de uma pessoa que parece desprezar e muito todos os esforços feitos pela pacificação
desse conflito, pelo encerramento dessa guerra que já dura anos e anos. Aliás, a guerra lá começou em 2014, né, com a invasão da Crimeia. Desde então, o estado de beligerância nunca acabou, nunca houve um cessar-fogo, e essa invasão mais recente agora é apenas um desdobramento dessa guerra que já dura 11 anos, né? O que mais que diz a matéria do New York Times? Em comentários constantes no final do dia, o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia disse que o líder russo estabeleceu tantas condições que nada dará certo ou que não dará certo pelo maior tempo possível. Os comentários, as declarações do Putin foram feitas antes de ele se encontrar com o Steve Witkoff, que é o enviado especial do Trump para o Oriente Médio, para discutir a proposta de cessar-fogo com a qual a Ucrânia já havia concordado. Então, segundo o New York Times, segundo as fontes que entenderam esses movimentos, desculpa, o objetivo do presidente russo é o de cozinhar em banho-maria, né, em fogo baixo aí, essa guerra e ir guerreando até cravar suas conquistas em algumas regiões lá, de onde ele pretende expulsar os ucranianos, para só depois disso discutir de fato um cessar-fogo. De qualquer forma, o Trump, né, que é o patrono dessa tese do cessar-fogo nessas condições que foram apresentadas, gostou de ver a reação da Rússia, né? E aqui está outra manchete do New York Times dizendo que Trump vê bons sinais no cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. O Zelensky não vê nenhuma vantagem. Autoridades americanas estavam em Moscou para as negociações e o líder russo disse estar aberto a um cessar-fogo, só que o Zelensky da Ucrânia expressou ceticismo, né? O Trump, segundo o New York Times, disse na quinta-feira que viu bons sinais para finalizar o acordo de cessar-fogo de 30 dias entre Rússia e Ucrânia, já que as autoridades americanas em visita a Moscou devem se encontrar com o presidente Putin para sacramentar esses entendimentos. As declarações feitas no Salão Oval durante a reunião com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ocorreram no momento em que Putin deixou claro que não tinha pressa para um cessar-fogo, estabelecendo inúmeras condições antes de poder concordar com uma trégua. Aqui vem uma declaração, em aspas, aqui, entre aspas, para uma citação literal do Trump. Não significa nada até ouvirmos qual é o resultado final, mas eles têm discussões muito sérias acontecendo agora com o presidente Putin e outros. Espero que todos queiram acabar com esse pesadelo, disse o Trump sobre reuniões que seu enviado ao Oriente Médio, Steve Witkoff, estava tendo lá na Rússia. É um pesadelo, disse o Trump, é uma coisa horrível. Então está aqui, nós temos aí uma perspectiva de paz entre o Trump, entre o Putin e o Zelensky, mas essa perspectiva não é uma perspectiva tão longa assim. Ainda na seara internacional, nós temos mais uma derrota sofrida pelo Trump, como a gente está vendo, há um dissenso na opinião pública americana e agora isso começa a se apresentar sob a forma de resistência judicial, né? Ele está tendo dificuldade lá, já perdeu, é a segunda batalha que ele perde, também está no New York Times hoje, a notícia que está aí na tela, vou aumentar aqui para a gente ler juntos. O governo Trump deve recontratar milhares de trabalhadores demitidos, decidem juízes. Um juiz federal chamou a justificativa do governo para as demissões de trabalhadores em estágio probatório de farsa. Outra decisão impediu o governo de realizar futuras reduções em massa. Sobre essa a gente já tinha falado nessa semana, né? O que diz a notícia? 2 juízes ordenaram na quinta-feira que agências federais reintegrassem dezenas de milhares de trabalhadores em estágio probatório que foram demitidos de 19 agências como parte da iniciativa de esvaziamento do governo do presidente Trump. Um desses juízes, que se chama James Breeder, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para Maryland, também restringiu temporariamente o governo de realizar quaisquer reduções de força planejadas em 18 agências afetadas por sua ordem. Isso inclui um corte que o Departamento de Educação anunciou esta semana, que deixaria com cerca de metade da equipe que tinha quando Trump assumiu o cargo. Juntas, as decisões, segundo o New York Times, formam um amplo, ainda que temporário, alívio para os funcionários em grande parte do governo, incluindo agências como os departamentos de defesa, do Tesouro, de assuntos de veteranos e do interior. E elas representaram a mais significativa resistência judicial até agora
contra os esforços de Trump e de Musk para cortar a força de trabalho federal. A ordem do juiz Breeder, na quinta-feira à noite, seguiu uma semelhante de um outro juiz chamado William Alsup, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, no distrito da Carolina do Norte. Esse outro juiz concluiu que a demissão de trabalhadores em estágio probatório foi essencialmente feita ilegalmente por decreto do Departamento lá de Recursos Humanos, Office of Personnel Management, o braço de recursos humanos do governo. Apenas as próprias agências têm amplos poderes de contratação e demissão, e disse ele, ordenando que o Tesouro e os departamentos de Assuntos Veteranos, Agricultura, Defesa, Energia e Interior cumpram a ordem e se ofereçam para reintegrar os funcionários em estágio probatório que tivessem eventualmente sido demitidos, né? Então, alguma resistência ainda existe, né, nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Musk começa a amargar prejuízos lá com a sua empresa, a Tesla, porque a Tesla virou uma marca sinônimo de ódio, né, uma marca associada ao nazismo. E os investidores da Tesla começam a questionar isso. No G1 nós temos aqui uma matéria hoje, cuja manchete é essa que está na tela. Elon Musk, na política, ameaça a Tesla e o seu império. Como a gente sabe, né, a Tesla teve reduções de mais de 60% nas vendas em países europeus e as lojas da marca têm sido alvo de vandalismo nos Estados Unidos e também na Europa, por onde passam. Eu acho, inclusive, que pessoalmente, a minha opinião não importa nada, mas a marca Tesla, sabe, não vale um centavo hoje em dia, porque ela virou sinônimo de nazismo. Duvido hoje que uma pessoa compre tranquilamente um carro da Tesla, porque ela está se associando ao gesto como, por exemplo, o cigarrilho feito pelo dono da marca, né? Enfim, aqui está o Trump e o Musk dentro de um carro da Tesla, né? E o Trump está fazendo até propaganda. Não sei se comprou ou não, mas disse que queria comprar um Cybertruck, que é aquele carro horroroso, que parece um tanque de guerra, né? Isso para quê? Para salvar os negócios do Nepo Baby do Apartheid lá, do seu homem do Dodge. Esse talvez tenha sido o sinal mais claro que as manobras políticas do CEO da Tesla, Elon Musk, saíram pela culatra. Na última terça-feira, o presidente dos Estados Unidos posou ao lado do bilionário da tecnologia, dentro de um Tesla modelo S vermelho, do lado de fora da Casa Branca, declarou que estava comprando o carro elétrico para uso de sua equipe, pagando o preço de tabela. O endosso sem precedentes de Trump ao gigante dos veículos elétricos ocorre após meses de críticas crescentes sobre o envolvimento de Musk na política americana e estrangeira, incluindo o apoio a partidos de extrema-direita na Europa, e depois que as ações da Tesla perderam bilhões de dólares. O fato de Musk ter buscado o apoio público do presidente americano sugere que os protestos, os boicotes de consumidores e até mesmo os ataques de sabotagem aos veículos, estações de recarga e fábricas da Tesla perturbaram o homem mais rico do mundo e assustaram os investidores da Tesla. Trump condenou esses incidentes e os classificou os casos como terrorismo doméstico. Com essa notícia, a gente vai encerrando aqui o Desperta de hoje. Enquanto você espera o N1 que vem aí, bombando, eu quero lembrar para você que faltam só 2 dias, né? Sábado e domingo, para esse evento promovido aqui pelo ICL, que é um evento gratuito, é um evento bem bacana. Olha, gente, é uma entrevista, é uma aula magna, né? Aqui a gente chama de aula magna, que a Maryam Ali, filha do Muhammad Ali, vai contar para a gente como é que foi a luta do pai dela, né? Muhammad Ali. Você conhece esse nome? Você provavelmente, se é da minha idade, viu esse sujeito se transformar num mito do boxe, né? Mas o que pouca gente sabe é que a principal luta dele não foi contra os adversários no ringue, foi contra o apartheid americano. E foi aí que ele sofreu também as suas derrotas mais duras. Você sabia que o Muhammad Ali não foi lutar a guerra do Vietnã, porque disse que não iria defender um país que é racista? Pois ele teve uma participação ativa na luta pelos direitos civis, perdeu 4 anos, no que ele ficou proibido de disputar os campeonatos de boxe, porque foi considerado desertor e até condenado à prisão, mas logo foi absolvido pela Suprema Corte Americana por unanimidade e construiu a sua carreira brilhante pugilista, consolidou a sua imagem de defensor dos direitos da minoria grega que vinha sendo assacada desde sempre nos Estados Unidos, né? Se colocando como uma das vozes mais importantes nessa luta contra o segregacionismo. E nós vamos ter tudo isso aqui no ICL
no domingo, às 20 horas. Então aproveite seu domingo, você já tem um compromisso. Para você participar disso aqui, ó, despertaicl.com.br. E se você não foi ainda, eu tenho dito isso todo dia aqui no encerramento, vai logo que você vai esquecer, né? Não deixa de fazer isso. Vem aí o N1 agora, enquanto você espera, você pode ir até o nosso site, fazer a sua inscrição e ganhar de graça o seu ingresso. Não precisa ser colaborador nem membro do ICL, tá bom? Olha, bom fim de semana para vocês, um ótimo fim de sexta-feira. A gente se encontra aqui segunda-feira às 7 da manhã para começar a semana. Tchau, muito obrigado pela audiência. Olá, olá, eu sou Lindener Pareto, historiador, professor aqui no Instituto Conhecimento Liberta e convido vocês, nosso grande público, a conhecerem o curso Monumentos à Barbárie, onde eu narro aqui as disputas pelo controle dos monumentos produzidos no espaço público, as memórias, as histórias, a contestação de personagens históricos controvertidos ao longo da história, não só do Brasil, mas também da história da humanidade. Conheçam o curso Monumentos à Barbárie e mais outros 200 cursos aqui conosco no Instituto Conhecimento Liberta. Faltam só 2 dias para a luta começar. Pois é, a luta de Muhammad Ali. Daqui a 2 dias vocês vão conhecer a história na íntegra da maior lenda do esporte. Daqui a 2 dias a gente se vê.